nessa noite, amém? Queria que você fechasse seus olhos, erga suas mãos. Espírito Santo de Deus, nós te entregamos mais esse culto nas tuas mãos, que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco, Senhor, fala conosco em nome de Jesus, Pai.
suas mãos nessa hora e diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Jesus. Faça o teu querer, Senhor. Faça o teu querer em nosso meio, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Vem com tua glória, Senhor, e enche este lugar. Manifesta a tua glória aqui, Jesus. Estamos sedentos, Pai, pelo teu mover, Senhor. Aumente a sua voz e diga isso. Eu me rendo, Jesus. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Neste lugar, Espírito do Senhor, sopra onde tiver um coração sedento, o Espírito vai soprar nessa noite. Se você está sedento pelo Senhor, se você quer mais do Senhor, se você quer a presença dEle, abra o seu coração e diga: faça, Senhor, faça algo novo, Jesus, faça algo novo neste lugar, Senhor.
Glorifica Ele. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós o adoramos, Senhor. Nós o adoramos, Jesus. Nós o adoramos, Senhor. Não há nada melhor, não há nada maior, nada que se compare. És a nossa esperança. Tua presença, ó Deus. Quantos já provaram disso? Declare. Eu provei e vi o mais doce amor, e não há mais temor em ti, ó Deus. Santo Espírito, Santo Espírito.
te convidar nessa hora a desfrutar da presença do Senhor. Talvez você chegou aqui cheio de preocupações, cheio de problemas, mas o Espírito do Senhor está neste lugar e nós estamos adorando a Ele. E a palavra do Senhor diz assim: lançai sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. É o Senhor quem tem cuidado de nós, é o Senhor quem tem cuidado da sua igreja. Por isso descanse nele, desfrute nele nessa hora, desfrute do amor do Senhor, desfrute da graça dele nessa hora. Diga obrigado, Jesus. Levante as suas mãos e diga obrigado, Jesus. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado por este lugar, Jesus. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado pelos pastores, Deus. Obrigado, Senhor, pela minha família, Jesus. Agradeça ao Senhor nessa hora e diga: Pai, o meu louvor é somente para o Senhor. Oh, Jesus, ao Senhor nós daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, o poder, o domínio, a majestade estão diante do Senhor. Suas palavras, aquilo que sai de dentro de você. Adore a Jesus, adore a Ele, diga palavras de adoração ao Senhor. Não temos outro bem além dEle, não temos outro bem além do nosso Senhor.
Deus, esse é o melhor lugar para você estar. Esse é o melhor lugar para você trazer sua família, amigos, porque aqui há a presença do Senhor. Aqui há a presença do Senhor. Louvor abençoado. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de nós irmos para a palavra, eu queria compartilhar algo com vocês a respeito de dízimos e ofertas. Eu queria ler um texto que está lá no livro de Provérbios. A Bíblia diz assim que Provérbios foi um livro escrito por Salomão. Salomão, por sua vez, a Bíblia diz assim que é o homem mais sábio que já andou sobre a terra. A Bíblia fala que em certa ocasião Salomão teve a oportunidade de pedir aquilo que ele quisesse para o Senhor. E Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu bens ou pediu para ser bem sucedido, mas a Bíblia diz assim que Salomão pediu sabedoria, né? E esse mesmo homem sábio, ele escreveu o livro de Provérbios. E eu queria compartilhar algo com vocês que está no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9. A Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de todos os seus rendimentos. Versículo 10: e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios, né? Olha que interessante. Hoje em dia tem tanta gente falando a respeito de finanças, tem livros, a internet, o YouTube, tem coach, né? Mas eu te afirmo, Salomão era mais sábio que todos esses homens, e além de ter mais sabedoria, Salomão era instruído pelo próprio Deus. E Salomão fala aqui que quando nós honramos ao Senhor com os nossos bens, nós seremos recompensados com fartura. O Senhor tem fartura para aqueles que os honram. Ainda no livro de Provérbios, agora no capítulo 9, no capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz assim: os desejos dos justos resultam em bem para muitos, a esperança dos ímpios, porém, somente em desgosto e ira. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem, outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza, né? Olha que interessante, Salomão, em toda a sua sabedoria, ele fala sobre generosidade, né? Porque generosidade é um princípio de quem é sábio. Todo aquele que é sábio, ele é generoso, porque ele sabe que a generosidade, ela é um fruto, e esse fruto gera multiplicação. Quando você é generoso, isso gera multiplicação. Financeira, a mesma coisa, é isso que Salomão está falando. Salomão fala assim que os desejos do justo, eles multiplicam. Você tem um desejo? O Senhor, Ele quer multiplicar o seu desejo. Talvez você está com desejo de um carro novo, não sei, de um aumento. O Senhor, Ele não quer só realizar o seu desejo, Ele quer multiplicar o seu desejo. Mas assim que para haver essa multiplicação, não é necessário dar X, mas é necessário dar com generosidade. É isso que a Bíblia está falando. Generosidade gera multiplicação. Em uma outra ocasião, a Bíblia fala assim sobre 10 leprosos, né? Esses 10 leprosos todos foram curados, mas enquanto os 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer. E a Bíblia fala que esse um que voltou para agradecer, além dele ganhar a cura, ele ganhou a salvação. Foi generoso e o milagre multiplicou. Você quer ver o milagre de Deus multiplicar na sua vida? A generosidade, ela precede a multiplicação. Amém? Queria que você fosse separando o seu dízimo, as suas ofertas, que você levantasse para o alto o seu dízimo, a oferta, pega na mão da sua esposa, coloque o seu dízimo, agradeça ao Senhor. Agradecer, na maquininha vai estar aqui também, os irmãos que preferem ofertar no cartão. E eu queria que você levantasse para o alto e começasse a agradecer ao
ao Senhor ao privilégio de poder ofertar na casa dele. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de poder ofertar na tua casa, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque com generosidade os nossos desejos, as nossas finanças serão multiplicadas, porque é isso que o Senhor tem para nós, é isso que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus, os irmãos vão estar passando com a salva. Você deposite sua oferta, alegria no coração. Fazer uma viagem essa semana, fui visitar um antigo pastor meu, o pastor Bruno em Araucária, né? Aí cheguei lá, ele falou assim: e aí, como é que tá sendo lá em Santo André? Fala para mim um pouco o que você tem aprendido lá com o pastor Heleno, né? E aí conversei ali com ele, fiquei uma hora falando tudo que eu aprendi com o pastor Heleno, né? Queria chamar o pastor Heleno aqui, na verdade já agradecer pela vida dele. Pastor Heleno, aí já estou caminhando com ele há quase 2 anos e tem sido uma bênção para mim, tenho aprendido muito com esse homem de Deus e creio que ele vai passar um pouco aqui do que o Senhor tem falado com ele, amém? Queria que você estendesse sua mão em direção ao pastor. Espírito Santo de Deus, Pai, nós colocamos a vida do pastor Heleno nas tuas mãos, que em nome de Jesus, Pai, que ele possa derramar sobre nós uma palavra direto do trono do Senhor, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar através da vida do nosso pastor, Pai, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor tem falado com ele, amém? Queria que você estendesse sua mão em direção ao pastor. Espírito Santo de Deus, Pai, nós colocamos a vida do pastor Heleno nas tuas mãos, que em nome de Jesus, Pai, que ele possa derramar sobre nós uma palavra direto do trono. Boa noite, irmãos. Vamos tentar de novo. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso amado Abba Pai, amém? Quem está feliz aí diz um amém. Vamos tentar. Quem está feliz diz um amém. Aleluia, o amém do povo de Deus tem que ser amém. Amém? Eu estou com o microfone, dá um pouco mais de potencialidade no meu amém. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite, amém? Com você que está aqui presencial e com você que está aí nos acompanhando pelo nosso canal do Facebook, né? Quero agradecer aí a banda máquina ali do Vila Vitória, que está conosco, né? A figura aí do Silas, né, representando toda a banda, muito obrigado. Uma bênção nas nossas vidas, amém? E eu estou diversas coisas, diversas situações que têm acontecido na minha vida, que têm acontecido no meio da igreja, do que Deus está fazendo e continua. E eu queria que você abrisse o seu coração, né, para aquilo que o Senhor tem para você nessa noite, né? Eu queria que você estivesse despojado de si mesmo, para que você possa experimentar da graça e da glória do Senhor, amém? Semana passada, domingo, né, nós falamos da ceia do Senhor, amém? Alguns irmãos, aqueles irmãos que estiveram aqui, nós ministramos sobre a ceia, né? E eu fiz uma introdução sobre a ceia, onde eu ia ministrar uma palavra, que no final nós ficamos na introdução, né? E na ceia do Senhor, a base, a origem da ceia do Senhor, sendo Ele o foco e o conteúdo dela. Eu não sei se eu posso chamar de continuidade ou não, mas eu quero continuar falando sobre a humanidade de Jesus, né? Domingo nós falamos um pouco sobre a humanidade, seu sofrimento, sobre a sua morte e também sobre a sua ressurreição. Afinal, nós falamos da ceia. Mas eu queria dar continuidade a falar sobre a humanidade de Jesus, porque muitas pessoas, muitos de nós temos dificuldade de entendermos que Jesus passou aqui nessa terra
assim como eu e como você, ou seja, humano, ou seja, sensível a todos os níveis de dores, amém? E eu queria te levar a uma reflexão sobre isso. Para quê? Para que você possa crer ainda mais que Ele morreu por você na cruz. E naquele exato momento, no momento em que Ele resolveu tomar o seu lugar, Ele tomou em forma de homem. Então, Ele tomou em forma de homem. No momento em que Ele foi crucificado, Jesus estava 100% humano, sentiu todas as dores, todas as dificuldades e todas as angústias. E eu não tenho dúvida que, assim como eu, vários de nós teríamos muitas coisas para contar e testificar da bondade, do amor e da graça de Cristo em nossas vidas, amém? Tenho certeza que, eu abrindo para testemunho aqui, nós vamos ter algumas dezenas de pessoas que vão testemunhar sobre esse amor de Deus. Então, algo que tem que estar muito forte no meu e no seu coração, é a respeito dessa humanidade, ou seja, da humanidade de Jesus. Porque senão, nós não vamos fazer para fazer. Acredite, se você não tiver a ciência, a certeza, a clareza da humanidade de Jesus, você e eu, nós não vamos responder ao chamado de Deus nas nossas vidas. Nós vamos criar uma barreira. Em João 14, 12 diz assim: em verdade vos asseguro, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Quem disse isso? Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse isso que em forma humana. Jesus disse isso tão humano quanto eu e como você. Então, quando Ele disse que em verdade, Ele te assegura de que eu e você faremos também as obras que Ele faz, as obras que Ele fez no momento em que Ele passou por essa terra. E Ele continua dizendo: e outras maiores vocês vão fazer. Sabe por que nós temos dificuldade de crer? Sabe por que nós temos dificuldade de abrir a nossa boca? Nós temos dificuldade de abençoar e de orar? Porque muitas vezes nós vemos esse Jesus só como Deus. Nós não vemos esse Jesus que Ele passou na terra em forma humana, foi homem de dores e deixou algo para você, que você pode fazer as obras que Ele faz e maior. Por que eu quero te falar sobre isso? Nós estamos vivendo tempos de desafio, estamos saindo desses tempos de desafio, mas ainda estamos vivendo tempos de desafio. E tem pessoas que diante de um desafio, seja ele qual nível que for, amém? Diante de um confronto, seja ele qual nível que for, mesmo essas pessoas dentro da igreja, elas não conseguem lidar com uma resposta ou atitude que Jesus teria, Ele humano. Então Jesus, quando Ele passou por aqui, Ele teve desafios, Ele teve confrontos, sim, inclusive no seu próprio grupo de discípulos, né? E tem pessoas que têm hoje, mas não conseguem lidar com o mesmo tipo de resposta que Jesus daria. Mas Ele deixou para mim e para você, que nós faríamos as mesmas, teríamos as mesmas atitudes e maiores ainda do que Ele teve quando Ele passou na terra. Ou seja, não conseguimos lidar. Por quê? Porque nós colocamos Deus. Ou seja, você fala, mas Jesus era Deus. Quem nunca foi confrontado ou foi falado de alguma atitude que Jesus teve e virou para a pessoa? Já ouvi dezenas, centenas e milhares de vezes como pastor, quando eu falo de Jesus, o irmão fala, mas Jesus, pastor, Jesus era Deus. Realmente Jesus era e continua sendo Deus, mas enquanto Ele esteve aqui, as suas atitudes eram humanas, a sua humanidade prevalecia, ou seja, Ele era tão humano que a Bíblia diz que Jesus chorou. Ou seja, então não tem desculpa para mim falar, mas Jesus fazia isso, Jesus falava isso, Jesus tinha, porque Ele era Deus, realmente Ele é Deus, mas enquanto Ele esteve aqui, as suas atitudes eram humanas, como eu e você, né? E eu coloquei aqui, Ele era tão humana que a Bíblia diz que Jesus chorou. E diante deste fato, será que você tem dúvidas da humanidade de Jesus? Muitas vezes nós acreditamos algum feito a Jesus aqui na terra, porque Ele era Deus, mas nós esquecemos desse nível de humanidade dele. Você já pensou friamente no motivo que levou Jesus a chorar?
Nós lemos dezenas de vezes já esse versículo, todo mundo conhece de cor e salteado, e exatamente no momento em que Jesus chorou. E Jesus chorou. Nós conhecemos prontamente, mas será que nós já paramos para pensar o que levou Jesus, que é Deus, a chorar? Talvez, se pensarmos bem, passa a ser algo intrigante para alguns. Afinal, como eu disse, Jesus é Deus. E sendo Deus, alguns têm algumas dificuldades em ver ou aceitar um Jesus forte, um Jesus poderoso como Deus, um Jesus poderoso, decisivo nas suas palavras, e que, em consequência disso, ele não podia chorar. Por quê? Porque chorar, para muitos, é para os fracos. Chorar para muitos é para os inseguros. Chorar para muitos é para os medrosos. Então nós temos dificuldade de encarar essa realidade que Jesus chorou como ele ser humano. Por quê? Porque chorar homem não chora. Chorar é para os fracos, chorar é para os medrosos, chorar é para os inseguros. Então, muitas vezes nós lemos essa passagem, muitas vezes nós pregamos, somos ministrados sobre isso, mas nunca nós nos aprofundamos que Jesus chorou no momento em que ele era 100% humano, enquanto ele passou aqui nessa terra, né? Mas eu e você temos que ter a revelação dessa humanidade, para que nós possamos responder ao chamado de Deus nas nossas vidas. Ao lermos a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja em Filipe, e quando nós temos compreensão e revelação dessa carta, eu passo a mudar o meu conceito sobre a humanidade de Jesus. Porque em todo o tempo, Jesus, nós só vemos ele como Deus. Jesus fez porque ele é Deus. Jesus falava porque ele é Deus. As pessoas seguiam a Jesus porque ele é Deus. Mas quando nós lemos essa carta, nós vamos começar a entender um pouco sobre a humanidade de Jesus. E, consequentemente, a fazer o que fomos designados para fazer. Porque se Jesus disse que você fará as obras que ele faz, que ele fez, e obras maiores você vai fazer, você passa a entender, chamar essa responsabilidade para você, quando você identifica que ele fez todas essas obras, sendo 100% humano. Eu vou ler Filipenses 2, de 5 a 12, que é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Vou repetir: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, em vós em quem? Tendo em mim, tendo em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual ele, plenamente tendo a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-os semelhante aos seres humanos. Então Paulo está dizendo aqui que Jesus, ele reivindicou, ele saiu fora, ele deixou, ele não quis, ele se esvaziou de si mesmo, assumiu plenamente a forma de servos e tornou semelhante a mim, e tornou semelhante a você. E aí ele continua: e assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ponto. E ele continua: sendo assim, meus amados, está falando para mim e para você, como sempre agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Então Paulo, nessa carta à igreja, ele diz que você tem a mesma natureza de Cristo, que Cristo se fez homem, sujeito a todas as dores, a humilhação. Ele se rebaixou da qualidade de Deus e assumiu a forma de homem. E Paulo continua falando: sendo assim, meus amados,
colocar em prática aquilo que você recebeu. Você recebeu Cristo na sua vida. Colocar em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Então ele está mostrando que Jesus, ele fez exatamente isso. Ele passou por aqui em forma humana. Mas ele teve sempre uma reverência e um temor a Deus, na forma humana. Aí você fala, Jesus, ele fez tudo isso porque era Deus. Não, porque ele tinha reverência, porque ele tinha temor a Deus, mas ele era humano. Cristo se torna humano, participa da condição humana, e creia que esse é um grande exemplo do amor de Deus, por quem? Pela humanidade, ou seja, em torná-los filhos e filhas com sentimentos em condição divina. Então, a partir do momento que o Filho de Deus se transformou em homem, se humilhou, passou por dores, foi humilhado, passou por dificuldade, foi até uma cruz, foi pendurado no madeiro, numa forma humana, sentindo todas as dores daqueles cravos, sentindo a dor daquela coroa de espinho, sentindo a dor dos cravos nos pés, daquela lança no seu lado. Ele estava em condição humana para que eu e você nos tornassem condição divina. Ou seja, para que eu e você pudéssemos fazer todas as coisas que ele fez quando ele passou aqui em forma humana. Nós somos a igreja. E a igreja, ela tem o poder de fazer a diferença onde ela é plantada. Aonde ela é plantada, aonde o evangelho é pregado, ele tem o poder de fazer a diferença. É o que Jesus fazia, ele passava, ele curava cegos, ele fazia mortos ressuscitar. O Igor falou aqui dos leprosos, ele curava a lepra. Por quê? Porque ele tinha reverência e temor a Deus, mas ele era homem de dores como eu e você. Você foi chamado, eu fui chamado para fazermos obras maiores. Quando nós passamos a entender que Jesus fez tudo isso quando passou por aqui, sendo homem, igual a mim e igual a você. Amém? Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:15-16. Nós fomos chamados para isso, sabe? Nós não fomos chamados para nos esconder, nós não fomos chamados, nós somos luz, não fomos chamados para ser colocados dentro de um cesto, mas fomos chamados para iluminar, fomos chamados para colocar e iluminar como um farol. Nós somos chamados para isso, nós somos chamados para deixar a luz de Cristo resplandecer diante dos homens, para você falar do Evangelho, para você pregar o Evangelho, para você cantar o Evangelho, para você fazer a diferença. A igreja foi chamada para fazer a diferença. Você recebeu a condição divina em Cristo Jesus para fazer a diferença. Mas muitos têm pego um Jesus Deus, passando pela terra e usando ele como amuleto, em vez de simplesmente tomar a mesma posição que Jesus tomou, e pregar o Evangelho, e falar do amor de Deus, e ser luz na vida das pessoas. Olhe para mim aqui, eu e você, como crentes, eu e você como cristão, nós devemos resplandecer. Eu já fiquei muito nas trevas, nas escuras, com medo de pessoas, com medo de polícia, com medo de homens, com medo de mulheres. Mas quando eu aceitei Jesus, quando eu fui transformado, fui levado à condição divina, eu fui chamado para resplandecer. Você foi chamado para resplandecer. Sabe? Quando você se tornou filho e filha de Deus, você foi chamado para resplandecer. Você não foi chamado para se esconder, você não foi chamado para estar embaixo de uma cadeira, você não foi chamado para estar trancado no quarto, não, você foi chamado para resplandecer. Os cristãos devem resplandecer. O versículo de João 11:35, que eu disse lá no início, revela o lado humano de Jesus, quando ele descreve a cena. Jesus chorou. Você consegue abrir a sua Bíblia lá em João 11:35, e você consegue olhar para esse texto, e você simplesmente ver o Deus Todo-Poderoso, aquele que deu a vida por mim e por você, aquele que nos transformou de criatura a filho,
aquele que veio por um propósito, chorando. Sabe? Então, quando nós vemos isso, você vê o lado humano de Jesus. Eu encontrei mais duas menções na Bíblia que diz que Jesus chorou. Acredito que ele deve ter chorado outras vezes, mas o relato bíblico que eu encontrei foram Lucas 19, 41 e Lucas 22, 44. Né? Mas em João 11, 35, esse versículo que nós acabamos de ler, ele é considerado um dos menores versículos da Bíblia, mas ele tem o poder, meus amados, de nos revelar uma das maiores verdades com respeito à personalidade de Jesus. Ele pode ser o menor versículo, mas a revelação, o poder de revelação de quem é Cristo e quem deve ser Cristo para mim e para você, é tremendo nesse versículo. Porque ele aqui diz que Jesus se fez uma pessoa normal, semelhante aos homens e mulheres de seu tempo, mas com uma diferença: ele tinha cheio da vida de Deus. Por que ele tinha cheio da vida de Deus? Porque ele tinha temor. Porque ele tinha temor, sabe? Então, todo ser humano, eu e você, tá? Jesus teve as mesmas dificuldades. Você acredita que ele ficou cansado em suas longas caminhadas pelo deserto? Você acredita que ele sentiu fome? Você pode ver esse texto na Bíblia. Você acredita que ele sentiu fome? Você acredita que ele precisou dormir? Você acredita que ele teve momentos que a dor, momentos que a tristeza, momentos que a decepção se abateram sobre ele? Assim como eu e você, ficamos cansados, algumas dezenas e centenas de vezes, sabe? Sentimos fome, sabe? Precisamos descansar, dormir. Tem momento que a dor, a tristeza e a decepção se abate contra você, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, seja na igreja, ou seja, na mesma situação como eu e com você aconteceu com Cristo Jesus. Por quê? Porque ele estava aqui 100% humano. E se ele fez tudo isso, com todas essas dificuldades, e deixou uma promessa para mim e para você, o que nos impede de fazer a obra que Jesus fez? O que nos impede de pregar esse evangelho? O que nos impede de orar? O que nos impede de levar as pessoas a conhecer a Cristo? Nós vimos a fragilidade de Jesus nesse versículo, fragilidade humana na vida de um Deus. Por quê? Porque ele resolveu ser igual a você, porque ele resolveu ser igual a mim, para deixar uma lição, falar assim: ei, Heleno, você pode fazer as obras que eu fiz, e ainda maiores. Você que está sentado aí, dá uma passeada na vida de Jesus, nas obras que ele fez, nos milagres que ele fez, nas pessoas que foram curadas, nas pessoas que se converteram, nas pessoas que o seguiram, que eu e você podemos fazer as mesmas obras. Esse episódio que Jesus chorou é o episódio da ressurreição de Lázaro, seu amigo. E eu te pergunto algo nessa noite: por que você chora? Por que nós choramos? Choramos de dor, choramos pela perda de algo, de alguém, choramos de saudades, choramos no sentimento de falta de pessoas que amamos e que queremos bem, familiares e amigos. O Filho de Deus, ele se fez tão semelhante a mim e a você, como uma pessoa comum, que ele chorou por um amigo, que ele chorou por um homem, que ele chorou por uma família. Quando paramos e pensamos dessa forma, que Jesus se fez homem, isso tem que te levar a um sentimento de potencializar a sua fé. Eu estava vendo um pastor, vi eu não assisti, ele fez uma live, eu não assisti a live, mas eu vi a chamada dele. E ele falou que nesse período de pandemia, a igreja se dividiu em duas partes. Ela se dividiu, eu não vou lembrar aqui, mas ela se dividiu naquela parte que tem buscado um avivamento, e ela se dividiu naquela parte da apostasia. Né?
Das pessoas que simplesmente têm um sentimento de que não precisa, de que está tudo bem, de que nada vai acontecer. Sabe? Mas quando nós vemos que Jesus, em forma de homem, isso deve me levar e te levar a potencializar a sua fé. Por quê? Pois a sua condição humana, a minha condição humana, leva-nos a viver como Jesus viveu. Ele cansou das longas caminhadas, ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele sentiu tristeza e com certeza decepção em alguns momentos. E ele sentiu falta de um amigo. Ao ponto de quê? Ao ponto de dele chorar. Muitos cristãos ainda não conseguem ver dentro da igreja Jesus como verdadeiramente ele é. Cheio de sentimentos e que chora sim, sinônimo de fraqueza sim. Ele não está distante dos homens e mulheres, mas ele está ali na verdade de Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então acredite, meu irmão, que a mesma obra que você lê na palavra de Deus são as mesmas obras que ele te capacitou para que eu e você pudéssemos fazer. Agora, do porquê que eu estou falando sobre a humanidade de Cristo, para nós acordarmos, sabe? Então tem uma parte que está buscando um avivamento, tem uma parte que está entrando, ou que já entrou na apostasia, mas eu e você podemos fazer a diferença. Eu e você que nós estamos nesse lugar, nós podemos fazer a diferença, nós podemos fazer as obras que Jesus fez e ainda maiores. Então tem pessoas por aí que estão precisando de uma palavra sua, tem pessoas por aí que estão precisando de um abraço, tem pessoas por aí que estão precisando ser confrontadas sim, tem pessoas por aí que estão precisando acordar, tem pessoas por aí que estão precisando ser chamados, tem pessoas por aí que precisam ouvir da boca de um homem e de uma mulher como eu e como você, quem é Cristo e qual é o projeto de Cristo na vida dele. A igreja foi chamada para isso. Quando nós saímos dessa condição humana, de homem pecador, de criatura, e passamos a ser filhos de Deus, nós fomos chamados com esse propósito. Nós fomos chamados com esse propósito, com o propósito daquilo que Cristo fez quando ele passou pela terra. E acredite, o mesmo propósito dele continua na minha e continua na sua vida. Mas como é que nós estamos vendo isso? Como é que nós como igreja estamos tratando isso? Será que nós estamos olhando Jesus como um Deus distante, ou Jesus que passou por aqui na forma humana e fez o que fez e deixou para mim e para você darmos continuidade nesse ministério? Esse ministério de Cristo, esse ministério de transformação de vidas, de curar leprosos, esse ministério das pessoas se converterem, restauração de famílias, de casamento, de vício. Isso passou de Cristo para mim e para você. Jesus que chorou ao ver a dor dos seus amigos, revelando o seu lado humano, ele ainda chora por nós hoje. Ele ainda fica triste com as nossas tristezas. Ele se alegra quando nós nos alegramos. Sabe? No episódio da ressurreição de Lázaro que acabamos de ler, nós vemos claramente a personalidade de Jesus. Ele não é indiferente à dor de outras pessoas. Ele chorou ao ver a dor de Maria e Marta. Ele chorou quando perdeu seu amigo Lázaro. Sabe? Isso é algo para mim e para você. Para nós fazermos exatamente aquilo que ele fez. Porque o conforto de Jesus é Jesus. O meu e o seu também é Jesus. O conforto dessas pessoas que estão lá fora é Jesus. Só que muitos delas ainda não tiveram uma experiência com Cristo. Muitos delas ainda não conheceram a Cristo. Muitos delas ainda não sabem que existiu um Deus que se fez homem, sofreu dores, foi perseguido, sabe, sofreu com acusações, mas ele não desistiu do propósito dele aqui nessa terra. Queria te falar algo, meu amado. Não desista do teu propósito aqui nessa terra. Não desista do teu chamado. Seja aquele grupo da igreja que está buscando, sabe, que está buscando um avivamento. Seja aquele grupo da igreja que está buscando impactar a sua cidade,
que está buscando impactar o seu bairro, o seu condomínio, a sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho, a sua família. Não seja daquele grupo que está simplesmente na apostasia, que agora está um momento muito legal. Momento de estar em casa, de assistir pelo Face, de assistir pelo Instagram, de estar na sala, de descansar, de não ir para a célula. Agora está um momento muito confortável. Esse é o momento do grupo da apostasia que vai se contaminando. Mas nós fomos chamados para fazer aquilo que Cristo fez. Nós fomos chamados para fazer as obras que Ele fez e ainda maiores. Porque tem muitas pessoas que estão precisando de ouvir exatamente aquilo que você tem para falar. Por quê? Porque você é boca de Deus aqui nessa terra. Você foi chamado para fazer a obra. Você foi chamado para dar continuidade àquilo que Cristo iniciou. Cristo, Ele só iniciou. Aí Ele passou a bola para mim e para você. Sabe, para mim e para você. Pastor, mas eu tenho tantas decepções, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos problemas, eu me canso tanto, me decepciono com as pessoas, e você acha que com ele foi diferente? Você acha que com ele foi diferente? Você acha que ele não se cansava das pessoas? Não se cansava dos seus discípulos? Você acha que ele não tinha dificuldade? Você acha que ele não tinha dores? Você acha que ele não tinha desespero? Você acha que ele não se decepcionava? Não, ele passou as mesmas dores do que eu e de você. Então entenda algo, ele entende muito bem sobre isso. Ele entende muito bem sobre isso. Agora, o meu problema é acreditar tudo a Deus e não trazer aquilo que Deus acreditou na minha conta para que eu pudesse fazer. Tá? Nós temos que entender qual é o propósito. Qual é o meu propósito? É só subir aqui, de vez em quando pregar o Evangelho? Só subir aqui e trazer uma palavra? Só subir aqui e orar por você? Não, meu propósito é muito maior. É fazer as obras que Jesus fez e maiores ainda. Isso é o teu chamado, meu irmão. Esse é o teu chamado. Esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. Isso aqui é uma consequência. Mas o meu chamado é muito maior. O chamado de Jesus era muito maior do que ele simplesmente passar pela terra. O chamado de Jesus era para ele morrer na cruz, para que eu e você tivesse vida e vida em abundante. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Você ouviu eu falar da humanidade de Cristo. Você ouviu falar do seu chamado, da minha e da sua responsabilidades como filhos de Deus. Daquilo que foi colocado nas nossas mãos, daquilo que foi nos direcionado a fazer. Independente das minhas e das suas dificuldades, porque Cristo Jesus, ele teve as mesmas dificuldades do que eu e do que você. Mas muitas vezes nós olhamos para um Jesus distante como Deus. Muitas vezes nós acreditamos tudo na conta de Jesus, que era Deus. E nós esquecemos, e quando ele passou por aqui, deixou todos esses exemplos que está contido aqui na palavra, na Bíblia, ele estava 100% em forma humana. Então todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, todas as suas dores, todos os seus desesperos, todo o seu cansaço, todas as suas decepções, acredite, ele entende, pois ele também passou por isso. E quando eu e você passamos a entender esse propósito de Jesus nas nossas vidas, nós passamos a encarar o nosso chamado de uma maneira diferente. Nós passamos a entender o que nós fomos chamados para fazer de uma maneira diferente. Nós passamos a buscar de uma maneira diferente. Nós passamos a responder a Deus de uma maneira diferente. Nós passamos a responder ao propósito do Senhor de uma maneira diferente. Mas para que eu e você possamos responder dessa maneira, nós precisamos entender como Jesus passou por aqui. Como ele subiu naquela cruz. Como ele foi chicoteado. Como ele teve as suas mãos e os seus pés pregados no madeiro.
como ele morreu, como ele viveu, como ele morreu. Porque foi em forma de homem que ele deixou para mim e para você fazermos as mesmas obras que ele fez, fazermos obras maiores, pois ele é o seu socorro bem presente. Talvez você tenha dificuldade de entender isso. E quando você tem dificuldade de entender isso, você tem dificuldade de ter uma experiência com Jesus. Você tem dificuldade de responder ao chamado de fazer aquilo que Jesus fez. Você tem dificuldade de responder à obra que está nas suas mãos, a obra que está nas minhas mãos. Muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer aquilo que está nas nossas mãos. Muitas vezes você tem dificuldade de reconhecer aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Muitas vezes você tem encarado isso como um peso. Muitas vezes você tem encarado isso como dificuldade. Muitas vezes você tem tentado passar a responsabilidade. Mas Jesus, como homem, tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, ele foi até o fim. Ele chorou por um amigo, por um ente querido, por uma família. Ele ressuscitou mortos. Ele curou enfermos. Ele curou cegos, aleijados. Endemoniados foram libertos. Mas ele foi pendurado no madeiro, perseguido, humilhado, chicoteado. E teve suas mãos e seus pés cravados numa cruz. Morreu pendurado e nu, mas ele não desistiu, não achou peso, porque ele sabia qual era o propósito de Deus na vida dele. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Será que nós temos consciência do propósito de Deus nas nossas vidas? Você com certeza não vai ser perseguido, você com certeza não vai ser chicoteado, não vai carregar uma cruz e não vai ser pendurado no madeiro. Não, você só foi chamado para ser luz e sal nessa terra. Você foi chamado para ser aqueles que estão buscando, pregando sobre o avivamento. Você foi chamado para contagiar aqueles que estão longe, frio e distante do propósito de Deus. Talvez para isso você vai passar por algumas dificuldades, você vai ter algumas inseguranças e alguns medos, mas creia que Ele é o seu socorro bem presente. Ele é o seu sustentador. Ele é o seu Deus. Talvez você tenha buscado esse nível de experiência com Jesus, aquele que se fez homem e habitou entre nós, homens de dores e de decepção, mas tem resistido a todo o propósito dele. Essa noite eu quero orar por você. Eu quero orar para que você experimente caminhar e ter a sua vida com Cristo. Porque em João 14:12 ele diz assim: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Ei, eu e você devemos resplandecer a glória de Cristo. Você foi chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Mas muitas vezes nós temos medo e dificuldade de respondermos a Cristo Jesus. Eu queria que
você ficasse de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Sinta o batimento cardíaco dele. Vai sentindo. Essa é a sensação de ser humano. Você que está em casa, coloque a mão sobre o seu coração, vai sentindo o batimento cardíaco. Antes de orar, nós vamos cantar um louvor. E eu queria que você continuasse com a mão no seu coração, sentindo a sua humanidade. Vai pensando na humanidade de Cristo. Deixou para você fazer.
Essa noite, papai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai, onde nós queremos responder ao Teu chamado, Senhor, onde nós queremos fazer exatamente aquilo que o Senhor deixou para a Tua igreja fazer, aquilo que o Senhor deixou para os Teus filhos fazer, aquilo que o Senhor deixou, Senhor, como um propósito de vida, Senhor, para a minha vida. O Senhor não deixou um propósito de vida para que eu me esconda, papai. O Senhor não deixou um propósito de vida para que eu me cale. O Senhor deixou um propósito de vida para que eu seja luz, para que eu ilumine, para que eu resplandeça na palavra e na presença de Cristo, Pai. Nós somos a Tua igreja, Senhor, e este é o propósito de vida que nós temos. Este é o propósito da vida de Deus nas nossas vidas. É o propósito de nós resplandecermos a Tua glória, papai, a Tua presença e a Tua palavra, Deus. Nós queremos ser o segmento da igreja que busca avivamento. Nós queremos ser o segmento da igreja que contagia as pessoas. Nós queremos ser o segmento da igreja que aparece. Nós queremos ser o segmento da igreja que louva, que canta. Nós queremos ser o segmento da igreja que ora, que prega. Nós queremos ser o segmento da igreja que abençoa. Nós queremos ser o segmento da igreja que muda a perspectiva de vida das pessoas lá fora, Pai. Por isso o Espírito Santo de Deus traz a revelação de que Cristo, quando passou por essa terra, Pai, Ele passou 100% humano, Senhor. Que a humanidade de Cristo prevaleceu a humanidade nos momentos de dificuldade, prevaleceu a sua humanidade no momento de desespero, prevaleceu a sua humanidade nos momentos de dores, prevaleceu a sua humanidade nos momentos de tristeza, papai. Ele fez tudo sendo humano, e Ele deixou algo para mim, Ele deixou algo para a Tua igreja, papai. Ele deixou a direção, Ele deixou uma palavra, uma promessa, de que mesmo sendo humano, na nossa humanidade, nós podemos fazer as obras que Ele fez, e ainda obras maiores nós faremos, Pai. Que nós possamos ter a revelação desse propósito de Deus nas nossas vidas, como pais, como filhos, como maridos, como esposas, Pai, como pastores, como líderes, Pai. Oh Deus, que nós não possamos nos esconder, mas que nós possamos aparecer, porque nós somos aqueles que temos que resplandecer, somos aqueles que temos que brilhar no meio das trevas, somos aqueles que temos que trazer sabor, somos aqueles, papai, em que fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. E a nossa humanidade, ela não deve ser desculpa, a nossa humanidade, Senhor, não deve ser um amuleto. A nossa humanidade não deve nos trazer dificuldade. Os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas decepções. Porque não foi para Cristo, Ele sendo homem, em toda a sua humanidade, nada disso foi motivo para Ele desistir, para Ele parar e para Ele voltar atrás. Mas Ele continuou, porque Ele sabia o chamado dele aqui nessa terra. E nós, como igreja, Senhor, queremos ter essa revelação da nossa humanidade e da humanidade de Cristo, Pai. E nós fomos chamados para fazer isso na nossa humanidade, como homens, como mulheres, como jovens, Pai, para marcar pessoas. Que nós não venhamos a cair na apostasia, mas que nós venhamos, Senhor, a buscar o avivamento, a restauração,
nós somos chamados como igreja, Pai. Para isso que você foi chamado como igreja, para resplandecer a glória de Cristo. Envolva com tua glória, tua majestade. Sinta o seu batimento Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia, Espírito Santo de Deus, que nós possamos ter essa revelação, Senhor, e sairmos daqui respondendo ao chamado do Senhor nas nossas vidas como igreja, Pai, sabendo da humanidade de Cristo e que foi nos deixado o propósito de fazer as suas obras e obras maiores na nossa humanidade, Pai, que nós possamos crer nisso, Senhor, e isso, Senhor, vir potencializar a nossa fé, a fé da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe. Declarando isso ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele,
profunda.